eu vou falar para você de uma das etapas mais importantes do processo seletivo, que é a entrevista. Porque, tudo bem, imagina que você foi lá, você fez um currículo, você alinhou o seu currículo, ele está um currículo estratégico, e aí o recrutador, ele te chamou, você se candidatou lá na plataforma e ele te chamou porque o seu currículo foi escolhido. Nesse momento, você ficou eufórica e falou, eu vou participar da entrevista, então eu vou lá. Porque eu sou um bom profissional, eu já tenho uma trajetória robusta, né, de muitas realizações. Eu vou chegar lá e eu vou dar o meu melhor. Eu vou falar lá de toda essa minha trajetória para o recrutador. E quando chegou na entrevista, ali você já com receio, naturalmente, porque não sabia exatamente o que te esperava naquela equipe. Geralmente são 2 ou mais gestores da indústria farmacêutica que estão ali te esperando para te conhecer, para te acolher, para realmente perceber o que há de melhor em você. Só que você, aqui, neste momento que chega para se conectar ali com o recrutador, você comumente está acostumado, às vezes, a fazer algum outro processo de outras indústrias do mercado tradicional. E aí, o recrutador olha para você, dá as boas-vindas e ele pergunta: quem é você? Fale um pouco mais sobre você. E aí, o que acontece nesse momento? Eu tô falando isso, gente, por experiência, por prática, porque essa é uma pergunta. Então, o principal deles é que a entrevista da indústria farmacêutica, ela é um pouco diferente dos mercados tradicionais, da maioria dos outros mercados. Não é melhor nem pior, mas ela é minuciosa. Então, você foi chamado para o processo, chegou ali, você tem uma expectativa de falar sobre a sua trajetória profissional. E aí, o que acontece? Eles vêm com essa pergunta que eu considero que seja a principal aí do processo seletivo. Só que você está acostumado a ir para uma entrevista focado apenas no profissional, apenas nas suas habilidades e competências e em tudo que você realizou. Aí você vai lá e começa a responder. Vou colocar aqui, meu nome é Sara Oliveira, eu sou psicóloga. Aí começa, 23 anos de experiência na área comercial, fiz isso, fiz aquilo outro. E aí a pessoa estava esperando que você falasse quem é você e não o que você faz. Entende a diferença? Você sabe falar quem é você? Você sabe falar sobre você em essência? Sara, que pergunta difícil. Gente, a maioria dos candidatos tem dificuldade para responder essa pergunta. E não adianta aqui eu te passar essa dica maravilhosa, que é um segredo da entrevista da indústria farmacêutica. Quem é você? E aí você chegar lá e fazer tudo ao contrário do que eu estou falando aqui. Porque eu não vou te dar uma resposta pronta. Eu vou te dar chaves poderosíssimas para que você chegue lá e brilhe falando de quem? De você, da sua história. Não existe processo seletivo da indústria farmacêutica pulando essa etapa, porque a indústria farmacêutica te contrata baseado em princípios e valores. Eles precisam te conhecer um pouco melhor. E aí, na hora de te conhecer melhor, o que acontece? Você foge dessa pergunta. Ou você não consegue responder simplesmente porque não tem a prática. Então, anota aí, eu preciso treinar a falar sobre mim, eu preciso ter na ponta da língua quem eu sou e não o que eu faço. Anotou a primeira chave poderosíssima? Quem sou eu e não o que eu faço? Sara, mas quem sou eu? Você precisa lembrar da sua base. Quem são as pessoas, né? Literalmente, família, estrutura familiar, ali falar com quem você mora, o que você gosta de fazer. Se você já ali é casado, não é? No currículo, nem precisa você colocar essas informações. Mas no processo seletivo, naquele momento ali, é uma barreira a mais. Entende? Eles estão querendo te conhecer. Não é nenhuma trava para dizer, tem filho, mora só, nada disso. É só te conhecer. Só que por você não saber disso, o que você faz? Foge. Você pula dessa etapa e já vai para o que você faz. E ele precisa saber sim o que você faz, precisa saber a sua trajetória profissional, mas não agora. Alto lá. Então, é sobre isso, sabe? Você aprofundar o conhecimento em quem você é em essência. Porque quando você não consegue demonstrar essa parte mais de valores, princípios, o que você gosta, o que você valoriza, aí o que acontece? Você até vai bem nas outras, mas o recrutador não conseguiu te acessar. Ele não sabe quem você é.
Sara, vem cá, é uma entrevista de emprego ou eu fui para outra coisa qualquer que não seja uma entrevista de emprego? Sim, é uma entrevista de emprego. Sim, eles precisam perceber quão excelente, quão extraordinário você é enquanto profissional, mas a indústria te contrata em totalidade. Ele precisa entender todo esse ciclo, vamos dizer, de estrutura de vida que você tem. Até porque, gente, tudo que eu falei na live anterior, de crescimento, de prosperidade, de benefícios que você tem, de investimento da própria indústria no seu conhecimento. Então, eles investem em você, você devolve resultado para a indústria, eles investem ainda mais em você, em conhecimento, em boas premiações, bons salários. E aí vira um círculo virtuoso. Então, Sara, para eu chegar lá, para eu acessar tudo isso, você precisa passar pelo processo seletivo. E uma das etapas principais do processo seletivo é a entrevista.